Olá, nós vamos resolver a questão. Seja f de x, y e z, xy vezes e elevado a x ao quadrado mais z ao quadrado menos 5. Letra A, calcule o gradiente no ponto 1, 3, menos 2. Letra B, calcule a derivada direcional no ponto 1, 3, menos 2, na direção do vetor 3, menos 1 e 4. Bom, então a primeira coisa que a gente deve fazer nesse caso é a determinação do vetor gradiente dessa função. Como essa função é uma função que é uma função de três variáveis, x, y e z, o gradiente dessa função ele deve ser calculado considerando as derivadas segundo essas três dimensões, x, y e z. Então, será um vetor em 3D esse gradiente, sendo que a componente x dele vai ser d ρ f, d ρ x, na direção y. A componente na direção y será d ρ f, d ρ y, na direção j. E, finalmente, a componente na direção z será d ρ f, d ρ z, na direção k. Agora, para tornar as coisas mais organizadas, a gente vai calcular cada uma dessas derivadas parciais para montar a equação do gradiente. Aqui a gente tem x tanto nesse termo, que multiplica esse expoente, quanto no próprio expoente aqui. Então, a gente tem aqui uma derivada que é a derivada do produto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar aqui, por exemplo, a multiplicação de x e y pela função e elevado a x ao quadrado mais z ao quadrado menos 5. Então, primeiramente, a gente vai manter a função x e y. Então, xy. E a gente vai multiplicar pela derivada dessa função exponencial. E aqui, em relação a x, né? Aqui, como x está aqui no expoente, a gente vai usar a regra da cadeia. Então, a gente vai derivar primeiramente esse expoente em relação a x. Vai ficar 2x. E como a gente estava fazendo a derivada da exponencial, a gente repete a função exponencial. É elevado a x ao quadrado mais z ao quadrado menos 5. E a gente soma agora com a derivada dessa função xy em relação a x, que vai ficar simplesmente y. E aí a gente repete, né? Multiplica pela repetição aqui da função e elevado a x ao quadrado mais z ao quadrado menos 5. Bom, o que a gente nota? Existem fatores em comum aqui nesses dois termos. Então, primeiramente, a gente tem o y, que aparece nos dois termos, e a gente tem também essa exponencial. Então, a gente pode isolar o y e a exponencial. Então, vai ficar aqui 2x ao quadrado mais... E aqui é o próprio y e a exponencial, então, mais 1 vezes y vezes e elevado a x ao quadrado mais z ao quadrado menos 5. Pronto. Então, temos aqui a derivada em relação a x da função. Agora, vamos derivar em relação a y. Quando a gente deriva essa função em relação a y, a gente verifica que não tem aqui no expoente o y, só aqui mesmo. Então, a gente vai considerar todos esses fatores que não o y como constante. Então, a derivada vai ser simplesmente x é elevado a x ao quadrado mais z ao quadrado menos 5. Pronto, então essa é a derivada em relação a y. Vamos agora calcular a derivada em relação a z. Então, nesse caso, a gente só tem o z aqui no expoente. Então, a gente vai considerar esse termo x vezes y constante. Então, a gente vai colocar aqui xy. Vamos derivar o expoente em relação a z. Então, vai ficar 2z. E depois, como a gente está derivando aqui a função exponencial, a gente repete ela. Pronto. Então, dessa maneira,
a gente tem então esse termo aqui calculado. A gente pode reorganizar ele para ficar aqui, colocar esse 2 para frente, né? Ficaria 2xyz vezes e elevado a x ao quadrado mais z ao quadrado menos 5. Pronto. E agora a gente vai escrever a equação do gradiente. Então, essa equação do gradiente da função de x, de y e de z vai ser igual a 2x ao quadrado mais 1 vezes y é elevado a x ao quadrado mais z ao quadrado menos 5 na direção i, mais x vezes e elevado a x ao quadrado mais z ao quadrado menos 5 na direção j, mais 2xyz vezes e elevado a x ao quadrado mais z ao quadrado menos 5. Pronto. Então, isso aqui na direção k, né? Então, a gente tem aqui o gradiente dessa função. Vamos agora resolver a letra A. A gente vai calcular esse gradiente no ponto 1, 3, menos 2. Então, basta a gente substituir x igual a 1, y igual a 3 e z igual a menos 2. Então, a gente vai indicar aqui que a gente vai fazer a letra A agora. E o gradiente vai ser o gradiente no ponto 1, 3 e menos 2. Então, ele vai ser igual a 2 vezes 1 ao quadrado mais 1. Então, vai ficar 3 vezes... Vamos fazer por parte, né? Não vamos fazer isso de cabeça, não. Vamos fazer assim, 2 vezes 1 ao quadrado mais 1 vezes 3 vezes e elevado a x ao quadrado mais z ao quadrado menos 5. Isso na direção i. Mais x vezes e elevado a... Aí vai ficar a mesma coisa, né? 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado menos 5. Isso na direção j. E finalmente 2 vezes 1 vezes 3, né? Vezes menos 2 agora, vezes e elevado a 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, menos 5, na direção k. E agora sim a gente vai fazer os cálculos. Então, esse gradiente do f, no ponto 1, 3, menos 2, vai ser... Agora sim, né? Quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente vai ficar com 2 mais 1 é 3, vezes 3, 9. Vezes e elevado a 1 mais menos 2 ao quadrado é 4, então fica 5. Menos 5 é 0. Então é isso aqui, vezes e elevado a 0, na direção i. Mais 1 é a mesma coisa, vezes e elevado a 0 na direção j. Mais 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6, vezes menos 2 dá menos 12. Vezes e elevado a 0 na direção k. Então, quando a gente considera que o elevado a 0 é igual a 1, né? Então, esse gradiente vai ficar 9 na direção i, mais 1 na direção j, a gente vai colocar apenas j aqui, e menos, né? A gente pode colocar menos 12 na direção k. Pronto. Então, essa é a resposta da letra A. Vamos agora rolar aqui a tela
para a gente fazer a letra B, que é a derivada direcional nesse mesmo ponto, 1, 3, menos 2, mas na direção do vetor 3, menos 1 e 4. Então, vamos lá. Bom, essa derivada direcional da função x, y, z na direção de um vetor qualquer u é o gradiente dessa função escalar esse próprio vetor u, onde esse vetor u é um vetor unitário na direção do vetor que a gente quer calcular a derivada. Então, esse vetor é 3 menos 1 e 4. Então, a gente vai, para calcular esse vetor unitário, a gente vai escrever então o vetor u, que é 3 na direção i, mais, vamos ver aqui, menos 1 na direção, a gente pode colocar aqui menos, né? Menos 1 na direção j, e na direção k a gente tem 4. Então, vamos calcular o módulo desse vetor, primeiramente. Então, vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, quando a gente faz esse cálculo dessa raiz quadrada, a gente vai ficar com a raiz quadrada de 9, mais 1 é 10, mais 16 é 26. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 26. Então, esse é o módulo. Para calcular, então, o vetor unitário u, a gente vai ficar com 3 dividido pela raiz de 26 na direção i, menos 1 sobre a raiz de 26 na direção j, mais 4 sobre a raiz de 26 na direção k. E agora a gente vai usar a expressão aqui do produto escalar para calcular a derivada direcional. Então, a gente vai escrever derivada direcional da função x, y, z na direção do vetor u. Ela vai ser igual. A gente pode até logo aqui identificar os pontos, né? A gente pode colocar aqui o ponto, na realidade, onde a gente vai calcular, que é o mesmo ponto da letra A. Então, esse gradiente aqui vai ser o gradiente no ponto 1, 3, menos 2, que a gente calculou aqui. É 9i mais j menos 12k. E a gente vai fazer o produto escalar dele com o vetor unitário u. 3 sobre a raiz de 26 na direção i, menos 1 sobre a raiz de 26 na direção j, mais 4 sobre a raiz de 26 na direção k. Pronto. Agora vamos continuar aqui essa multiplicação. Então, a gente vai ficar aqui com 3 vezes 9 é 27. Então, 27 sobre a raiz de 26, mais 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, a gente vai ficar aqui com... A gente pode até colocar aqui, ao invés de sinal de mais, sinal de menos. 1 sobre raiz de 26. E aqui, menos 12 vezes 4. Então, menos 48 sobre a raiz de 26. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém o valor de menos 22 sobre a raiz quadrada de 26. E esse, então, é o valor da derivada direcional da letra B. É isso aí. Até a próxima!